Oi, eu sou Yara. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que meio que deriva desse vídeo aqui. Nesse vídeo eu falei sobre como é difícil quando você tá saindo da depressão enxergar a realidade. Enxergar que quando você tava com depressão você perdeu muitas oportunidades, você viveu de uma forma que não gostaria, ou de uma forma que nunca viveria, mas por você estar vivendo fora da realidade que a depressão lhe causa, você fez muita coisa que não se orgulha. Juntando esse pensamento de quando você para pra olhar o seu passado e percebe que você fez muita coisa que você não se orgulha. Semana passada, eu acho, eu encontrei uma frase que eu amei. Museu de falhas ou galeria de tentativas. Isso se juntou com o pensamento que eu tava tendo nos últimos meses. Quanto mais tempo você vive, mais você tem uma coleção de memórias. São boas e ruins. As memórias ruins, as coisas que você percebe que você fez que não deveria, as coisas que você não fez que você deveria, começam a meio que lhe pesar. Você começa a sentir arrependimento. Você começa a ter arrependimento do como você viveu. E eu cresci em volta de adultos que meio que desistiram de se arriscar a viver alguma coisa mais. Eram pessoas que simplesmente trabalhavam, voltavam pra casa, esperavam da hora de amanhã, passavam anos e anos vivendo a mesma coisa. Ano passado eu comecei a ter esse pensamento de, meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida nesses últimos anos por causa da depressão? Eu tinha 24 anos no ano passado. E eu fiquei pensando, eu tenho menos memórias do que uma pessoa que tem mais de 30, de uma pessoa que tem 40. Então, eu fiquei pensando, como será a cabeça de uma pessoa que tem muitos arrependimentos, mas não consegue enxergar eles como uma coleção de tentativas, e sim uma coleção de falhas. Fiquei pensando, talvez seja por isso que essas pessoas acabam vivendo em tristeza, ou que desistem de si mesma, desistem de viver uma vida agradável, porque não merecem. Essa frase que eu vi semana passada, eu gostei muito, e eu não lembro como, eu só lembro que eu vi no Twitter, e eu copiei ali, eu tô olhando pra lá, porque aqui no chão tá o meu quadro branco que eu escrevi ela. Eu tô olhando pra ela quando eu olho pra cá. Eu não lembro o contexto, eu não lembro de nada, só sei que eu copiei no meu bloco de notas e eu copiei no meu quadro. Eu gostei dessa frase, porque quando a gente vai vivendo, a gente vai conquistando novas memórias boas e ruins. Então, quando você para pra pensar, meio que a minha mente funciona meio que visual, então meio que vejo uma coisa como se fosse um museu. As coisas expostas e os acontecimentos e como eu tava e tal. Se você vê como um museu de falhas, você passa a ter repulsa por quem você é, porque a coisa do quem é você é uma coisa bem ampla. Eu sou meio que uma nerd de filosofia e psicologia, é uma coisa bem ampla, bem ampla. Mas, quando a gente começa a viver consigo mesmo, a se perguntar o que você fez, quem você foi, basicamente a nossa cabeça naturalmente acredita que a gente é quem a gente foi. Então, eu sou a junção dos anos que eu vivi. Por exemplo, eu comecei com isso porque eu saí da depressão e eu comecei a sentir arrependimento de como eu vivi quando eu tava com depressão. Isso foi dos 19 aos 24. Isso é o meu passado mais recente. E também é quando eu comecei a ser adulta, meio que quando eu comecei a dirigir o bonde. E eu comecei a meio que me arrepender e ter raiva desses momentos. Eu não fiz isso, eu deveria ter feito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu meio que tava vendo como falhas. E se a gente acredita que a gente é todos os bloquinhos dos anos que a gente viveu, se eu acredito que nos últimos 24 com 19 dá 5 anos. Se nos últimos 5 anos, e principalmente nos primeiros anos da minha vida, completamente minha, eu acredito que é uma grande pilha de falhas, eu acredito que tudo que eu for fazer vai ser ruim. Logo, eu meio que, em vez de olhar isso como, cara, olha o tanto que eu tentei, eu tava olhando como, cara, eu sou muito ruim nisso de viver. E eu comecei a me enxergar como uma pessoa que não tinha muito moral. Eu comecei a me enxergar como uma pessoa que não deve chamar muita atenção, não deve tentar coisas muito bruscas, porque ela vai fazer merda. E eu comecei a agir assim. E o tempo que eu não tava pensando, meu Deus, eu vou me segurar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu estava pensando, eu odeio o que eu fiz com os meus primeiros anos da vida adulta. Eu odeio, e meu Deus, o que eu faço com isso? Eu só quero voltar no passado e consertar, porque eu não deveria ter feito isso. E isso estava trabalhando a mim a viver.
Porque eu tava enxergando a minha existência como um grande saco de falhas. Mas, e se a gente passar a olhar esse grande saco de falhas como um grande saco de tentativas? Porque assim, a forma que eu tava reagindo eu sou um grande saco de falhas e logo eu quero voltar no passado e corrigir. Porque você fica tão mal que você não consegue lidar consigo mesmo. Você odeia a si mesmo, odeia quem você é e a tua capacidade, porque você acredita que você não tem nenhuma. Você só quer voltar no passado, porque se você odeia a tua existência por causa disso, você quer consertar consertando o isso. Se eu odeio por causa do meu passado, eu quero voltar pro meu passado. Mas isso não tem como mudar. Então você passa meses e meses se odiando, tentando voltar, mas não volta. Isso é uma coisa meio irracional. E enquanto isso, você vai aumentando, alimentando essa bolinha de ódio contra si mesmo. Mas a única coisa que você pode mudar na situação completa é a forma que você vê esse saco. Não dá pra mudar essa pilha de coisas que você fez que você não gosta. Mas dá pra mudar a forma que você vê tudo isso. Se você vê como uma pilha de tentativas, você passa a ter apreço. No mínimo, se você não passar a ter apreço por você mesmo, você passa a ter respeito. Tipo, eu não gosto, mas acontece. Isso faz com que você não se odeie, você esteja aberto, você meio que abraça tudo isso aqui eu tentei, não aconteceu nada e é neutro. Não é uma coisa positiva nem negativa. Então você segue. O segundo ponto desse negócio de pilhas é que se você enxerga a sua vida como uma grande pilha de falhas, você tem medo de adicionar mais um bloquinho nela. Porque a existência dela já tá lhe incomodando. Se você adicionar mais uma coisa, ela vai ficar mais pesada e vai lhe incomodar mais ainda. Então você desiste de fazer qualquer coisa. Você desiste de tentar fazer uma coisa diferente e quando você vai ver, você tá vivendo há 5 anos a mesma vida que você não suporta já tem 3. Mas se você olha pra tudo isso como uma pilha de tentativas, você não se incomoda de adicionar mais um bloquinho e na verdade você se sente bem em adicionar mais um bloquinho. Porque a vida é um grande mar de tentativas, gotinhas de tentativas. E é isso que faz a gente feliz, você olhar assim e fazer. Eu quero fazer aula de zumba. E você vai fazer. Ah, mas eu não sei dançar. Fui muito feliz nas 3 aulas que eu fui pra zumba. Nunca fiz aula de zumba. Mas é tipo isso. Por exemplo, acho que 2 anos atrás eu fiz 2 meses de academia. Eu não gosto de musculação. Talvez alguma vez no futuro eu vou tentar de novo. Mas eu ia pra academia pra fazer esteira e bicicleta. Eu ficava tão feliz. E foi só 2 meses. Tipo, eu falhei. Eu falhei porque eu não comecei a musculação e eu falhei porque no 3º mês eu não voltei. Não, eu adorei a experiência. Foi muito legal. Mandar fotos, tipo, eu corri... Não lembro quanto, mas eu lembro que eu fiquei, tipo, nos 30 minutos correndo e mandei foto pro povo, tipo, 30 minutos correndo. Não é uma pilha de coisas que lhe deixam ruim. Por exemplo, esse negócio da academia. Em vez de você olhar eu falhei porque no 3º mês eu não fui mais pra academia, você olha, tipo... Por 2 meses eu fiz academia. É uma coisa de tentativas. E você se divertiu porque você tentou. Mas, se você olha como falha, você se impede de fazer porque você não quer. Você se bateria com um chicote, mas não quer que mais um bloquinho seja adicionado na pilha de falhas. Mas se você vê como uma tentativa, você quer mais bloquinhos adicionados na coisa de tentativa porque vai te fazer feliz. Você vai lá e fazer, tentei mais uma coisa. Aí tem outro ponto também, que eu gostei muito dessa frase. Da escolha de palavras. Eu também sou meio nerd de palavras de português. Termo museu de falhas e galeria de tentativas. Por quê? Museu e galeria, eles servem o mesmo propósito. Meio que é o meu propósito. Qual é a mesma coisa? Primos. Mas, na minha opinião, museu é mais sério. É uma coisa que são mais importantes, por exemplo, o quadro da Tarsila do Amaral, você vai ver, tipo, uau! A faca que foi feita 2000 anos atrás, tipo, você olha e faz, uau! E galerias são mais um lugar de compartilhar, na minha opinião. Tirei isso agora, tem 20 minutos que eu pensei nisso. A galeria, ela é mais ampla, ela é mais relax. Então, eu não sei se foi proposital, porque eu não sei quem criou essa frase. Mas o uso de museu de falhas e galeria de tentativas me deixou tão feliz, me deu um brilho no olho. Por quê? Quando você vê como um lugar cheio de falhas, você tem uma coisa mais séria, um peso a mais. Mas se você vê uma coisa de tentativas,
a galeria, você vê uma coisa mais relax, uma coisa que você vai lá ver as memórias e pronto e tal. Isso me deu um brilho no olho. Porque é a mesma coisa, pelo menos pra mim. Vamos conversar aqui nos comentários se você também acha que é a mesma coisa. Você dá um peso a mais quando você vê como falhas. Mas se você vê como tentativas, você dá uma leveza, uma coisa que é agradável você ir lá e tal. Não tô falando de museu é ruim, eu adoro museus. Mas nesse contexto, assim, como estamos falando aqui, vamos pensar aqui se eu falei o que eu deveria. Eu tenho 2 hábitos muito ruins, que é, eu não tô fazendo roteiro nesse último ano, e eu faço as coisas quando eu tô com fome, que eu fico mais lenta. Não funciona a cabeça tão perfeitamente como eu deveria estar fazendo quando eu tô gravando um vídeo, mas funciona. Eu acho que é isso que eu queria falar. É a 3ª vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei por completo e o microfone não funcionou. Ficou sem áudio algum. Aí na segunda vez eu parei no meio com medo do microfone. Na primeira parte ele pegou, na parte final não pegou. Eu tô gravando a parte final pela 3ª vez. Eu não sei se eu falei o que na primeira vez, se eu falei na segunda eu falei aqui. Não lembro. Se você assistiu até aqui e você gostou, então deixa o like. Se você gostou de mim, você se inscreve. Porque o próximo vídeo também vai ser eu e você vai ficar feliz. E comenta aqui se você já tinha parado pra pensar nisso. Se você é uma pessoa que vê a vida como uma pilha de falhas que eu devo melhorar, não sei o quê. Ou que você vê essa coisa mais, eu tentei, minha vida é uma grande coisa de tentativas. Até porque é meio injusto você olhar hoje que em 2024 você fez uma coisa que não deveria. Porque hoje você sabe que não deveria, mas em 2024 você não sabia. Então você tá julgando uma pessoa indefesa. Eu acho que agora eu vou. Tchau.